E aí galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando como usar os pinos analógicos de entrada e de saída PWM e também explicar o funcionamento deles. Vou estar fazendo uns exemplos onde eu vou usar como entrada analógica um potenciômetro e como saída um buzzer e alguns LEDs, demonstrando em um exemplo simples de como usar esses pinos. E depois no final eu vou fazer algo parecido com um equalizador, usando os LEDs e o potenciômetro. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva para nos ajudar e dê uma olhada nos outros vídeos. Tem outras dicas e projetos com Arduino. Então aqui eu vou estar usando um potenciômetro, vários jumpers, um buzzer. Para quem não conhece, ele é um componente que emite um som bem irritante. E também vou estar usando 6 LEDs e 6 resistores de 1K para esses LEDs. Antes da parte prática, vamos ver como funcionam esses pinos. No Arduino Mega, os pinos analógicos de entrada estão localizados aqui, identificados como Analog In, e todos eles têm a letra A antes do número, e os PWM estão localizados aqui. No Arduino Uno, os pinos analógicos de entrada estão aqui e os PWM estão aqui. Repare que eles têm um sinal na frente. Na entrada analógica, o Arduino usa um conversor analógico digital, pois os processadores digitais não compreendem uma informação analógica diretamente, pois só trabalha com 0 e 1. Então uma tensão de 0 a 5 volts no pino analógico de entrada será convertido em valores que vão de 0 a 1023. Vamos ver um exemplo. A função responsável por ler a entrada nestes pinos é a Analog Read, onde passamos como argumento o número do pino a ser lido. Então se tiver, por exemplo, uma tensão de 0 volts entrando no pino, essa função retornará o valor 0. Se tiver uma tensão de 2,5 volts entrando no pino, essa função retornará um valor cerca de 512. E se tiver uma tensão de 5 volts entrando no pino, a função retornará o valor 1023. Um dos componentes que vou usar é o potenciômetro. Para quem não conhece, ele é um resistor variável, ou seja, quando giramos para um lado, ele irá diminuir a resistência e, como consequência, aumentar a tensão. E quando giramos para outro lado, ele irá aumentar a resistência e, como consequência, diminuir a tensão. Vamos ver um exemplo do funcionamento do pino Analog In com um potenciômetro. Aqui eu tenho o Arduino, o potenciômetro e esse potenciômetro conectado no Arduino. O pino onde a tensão irá ser liberada do potenciômetro está conectado no pino analógico de entrada 0 do Arduino. Se este potenciômetro não estiver liberando tensão no pino 0, então uma leitura feita através da função Analog Read nesse pino retornará o valor 0. Se o potenciômetro estiver liberando cerca de 2,5 volts, então a função retornará um valor cerca de 512. Se o potenciômetro estiver liberando toda a tensão, os 5 volts, então a função retornará o valor 1023. Agora, a saída analógica funciona através da modulação por largura de pulso, ou PWM. O PWM é uma técnica de amostrar o sinal analógico em termos digitais. É usado para criar uma onda quadrada, um sinal alternando entre ligado e desligado. Esse padrão ligado-desligado pode simular voltagens entre totalmente ligado, 5 volts, e desligado, 0 volts, alternando a porção de tempo que o sinal gasta ligado contra o tempo que o sinal gasta desligado. A porção de tempo ligada é chamada de largura de pulso. Para variar valores analógicos, é só mudar ou modular a largura de pulso. Os valores possíveis para ser passado para a função vão de 0 a 255, que vão liberar tensão de 0 a 5 volts no pino. A função responsável por passar os valores é a Analog Write, que recebe como argumento o pino onde irá ser liberada a tensão
E o segundo argumento é o valor que vai de 0 a 255. Supondo que o valor passado seja 0, então a tensão liberada será 0 volts. Ou seja, durante um determinado tempo de milissegundos, a tensão sempre estará em nível lógico baixo. Se o valor passado for 64, então a tensão liberada será cerca de 1.25 volts. Ou seja, durante um determinado tempo de milissegundos, a tensão estará 25% desse tempo em nível lógico alto e o restante do tempo em nível lógico baixo. Se o valor for 127, então a tensão liberada será cerca de 2,5 volts. Ou seja, durante um determinado tempo de milissegundos, a tensão estará 50% desse tempo em nível lógico alto e o restante do tempo em nível lógico baixo. Se o valor for 255, então a tensão liberada será 5 volts. Ou seja, durante todo o tempo a tensão estará em nível lógico alto. Vamos ver um exemplo do uso do pino PWM, onde eu tenho o Arduino, um multímetro configurado para medir a voltagem e conectando esse multímetro no pino PWM5 do Arduino. Então, usando a função analog write, passando como primeiro argumento o pino 5 e o segundo argumento o valor 0. Como já vimos, teremos uma tensão de 0 volts no pino 5. Passando o valor 127, teremos uma tensão de cerca de 2,5 volts. E passando o valor 255, teremos uma tensão de 5 volts. Agora, nesse exemplo prático, vou controlar a intensidade do som emitido pelo buzzer através do potenciômetro. Começar encaixando o potenciômetro. Conectar a perninha da direita no positivo da protoboard. A perninha da esquerda conectar no negativo. O potenciômetro não tem polaridade. Qualquer uma das pernas pode estar conectado no positivo ou no negativo. Agora, conectar a perninha do meio do potenciômetro no pino analógico de entrada 0, no meu caso. Conectar o buzzer na protoboard. O buzzer tem polaridade, então vou conectar o negativo dele no negativo da protoboard. O positivo vou conectar, no meu caso, no pino PWM2 do Arduino. Agora alimentar a protoboard com 5 volts do Arduino. Conectar os 5 volts e conectar o GND. Agora na programação é bem simples. Começar declarando uma variável de tipo inteiro, de nome pot, e inicializá-la com o valor 0. Pois o potenciômetro está conectado no pino analógico de entrada 0, e para facilitar, em vez de usar o número 0, eu uso a palavra pot, para referenciar o pino onde o potenciômetro está conectado. Vou declarar outra de tipo inteiro, de nome buzzer, e inicializá-la com o valor 2. Com o mesmo objetivo da variável pot. Lembrando que o buzzer está conectado no pino PWM2. Declarar outra variável de tipo inteiro de nome valor buzzer. Essa variável irá armazenar o valor que será passado para o pino PWM2, definindo a intensidade do som. E uma última variável de tipo inteiro e de nome valor pot. Essa variável vai ser a responsável por armazenar a leitura analógica do pino onde está conectado o potenciômetro. Na função setup não terá nada, lembrando que não é necessário definir se os pinos analógicos vão ser de entrada ou de saída, pois diferente dos pinos digitais em que um pino pode ser de entrada ou de saída, os pinos analógicos são únicos. Temos os pinos analog in, que são somente de entrada, e os pinos PWM, que são somente de saída. Na função loop, para começar, eu vou armazenar na variável valor pot o retorno de uma chamada feita à função analog read, cujo argumento é pot, ou seja, irá fazer uma leitura no pino analog in 2. E de acordo com a tensão que está entrando nesse pino, irá retornar os valores que já vimos. Valores entre 0 e 1023
conforme mexer no potenciômetro. Agora devo fazer um mapeamento deste valor para um valor que possa ser passado para os pinos PWM. Lembrando que os pinos PWM, os valores devem ser de 0 a 255. Para isso, devemos usar a função map, passando alguns argumentos. E o retorno atribuir a variável valor buzzer. A função map tem como primeiro argumento o valor a ser mapeado, que nesse caso é o valor que está na variável valor pot. O segundo e o terceiro argumentos são os valores mínimo e máximo que vão ser mapeados. O quarto e o quinto argumentos são os valores mínimo e máximo para qual vão ser mapeados. Supondo que a variável valor pot seja 512, a função map irá retornar o equivalente entre 0 e 255, que é cerca de 127. A função map faz um simples cálculo para retornar o equivalente entre 0 e 1023 para valores entre 0 e 255, de acordo com o primeiro argumento. E finalizando com uma chamada à função analogWrite, passando o pino 2, que é o buzzer, e o valor da variável valor buzzer. Agora fazer o upload e testar. Virando o potenciômetro para um lado, diminui a resistência e para o outro aumenta. Agora vou substituir o buzzer por um LED, para ver o efeito no LED também. Vou tirar o buzzer, tirar esse jumper. Agora conectar o LED. Conectar o resistor de 1K. E por último, conectar o jumper no LED. O código é o mesmo. Girando o potenciômetro para um lado, a resistência diminui, fazendo o brilho do LED aumentar. Girando para outro lado, a resistência aumenta e o brilho diminui. Pode ser usado vários outros tipos de carga, como por exemplo um motorzinho, controlando a velocidade de giro dele. Agora eu vou estar fazendo aquele efeito de equalizador usando os LEDs. Para isso não vou alterar o potenciômetro, somente os LEDs. E ao invés de usar os LEDs nos pinos PWM, eu vou usar nos pinos digitais. Começar removendo esse jumper. E conectar mais 5 LEDs aqui do lado com seus resistores. Agora, conectar os LEDs no Arduino, nos pinos digitais 48 a 53. Eu não vou mostrar o passo a passo da codificação, mas o link do código está na descrição do vídeo. Aqui eu já fiz o upload do código e vejo um efeito ao girar o potenciômetro para um lado e para o outro lado. Então, por enquanto é isso. Bons projetos e até uma próxima.